André sempre foi um homem de rotina. Ele acordava cedo, tomava um café rápido e saía para o trabalho, onde era um contador respeitado. Sua vida seguia um padrão, confortável e previsível, e ele não se importava com isso. Casado com Clara há 5 anos, André acreditava que tinham construído uma vida sólida e feliz juntos. Clara era uma mulher carinhosa e cheia de vida, e sua presença iluminava cada canto da casa. No entanto, tudo mudaria em um piscar de olhos. Após uma viagem de negócios a trabalho, André chegou em casa ansioso para rever Clara. Ele tinha se ausentado por 3 dias, e a saudade pesava em seu coração. Ao abrir a porta, uma estranha sensação de vazio o envolveu. O silêncio na casa era opressor, e não havia sinal de Clara. Ele chamou seu nome, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a ausência de seus sapatos na entrada. Clara costumava deixá-los ali, bem próximos à porta, mas agora estavam faltando. André seguiu para a sala, onde encontrou o sofá vazio e a mesa de centro sem os livros que costumavam estar espalhados. O coração começou a bater mais rápido. Ele se dirigiu à cozinha, mas o cenário era o mesmo. A casa, antes cheia de vida e risadas, parecia um casulo abandonado. André pegou o celular e ligou para o telefone de Clara, mas a chamada caiu diretamente na caixa de mensagens. Uma sensação de pânico começou a tomar conta dele. Ele então decidiu procurar por suas coisas. No quarto, notou que a cama estava desfeita, como se alguém tivesse saído às pressas. As roupas de Clara não estavam mais no armário, e, ao olhar para o closet, notou que ela havia levado seus itens mais pessoais, perfumes, maquiagem e algumas joias. O desespero aumentou. O que poderia ter acontecido? Sem saber o que fazer, ele pegou seu celular novamente e começou a enviar mensagens para amigos e familiares, perguntando se alguém tinha notícias de Clara. Ele também começou a revirar a casa, na esperança de encontrar alguma pista. Olhou em cada canto, em cada cômodo, mas não havia sinal dela. O desespero se transformava em frustração. Como poderia alguém simplesmente desaparecer assim? Ele decidiu sair e perguntar aos vizinhos se tinham visto Clara. Bateu em algumas portas, mas ninguém tinha informações. As pessoas o olhavam com expressões de pena, mas não sabiam de nada. André começou a questionar sua própria sanidade. Era como se Clara tivesse evaporado, e a ideia de que ela havia decidido ir embora sem avisar o atormentava. Mas por quê? O que havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo? Depois de horas de busca infrutífera, André decidiu ir à polícia. Ao chegar à delegacia, ele se apresentou e explicou a situação. O policial que o atendeu parecia cético, mas concordou em registrar um boletim de ocorrência. É apenas uma mulher adulta que decidiu sair de casa, disse o policial. É comum que as pessoas precisem de espaço. Essa resposta foi como um soco no estômago de André. Ele sabia que Clara não era assim, ela nunca abandonaria tudo sem uma palavra. Com o boletim em mãos, André voltou para casa, sua mente a 1000 por hora. Ele se sentou no sofá, tentando processar tudo o que havia acontecido. Lembrou-se de momentos felizes, o sorriso de Clara ao acordar, os jantares românticos, as viagens que fizeram juntos. Onde tudo tinha dado errado. A dúvida começou a corroer sua mente. Ele se perguntava se tinha feito algo para afastá-la, algo que não havia percebido. Nos dias que se seguiram, André continuou sua busca incessante. Ele revisitou todos os lugares que frequentavam juntos, conversou com amigos em comum e até deixou mensagens nas redes sociais. O desespero crescia, e a incerteza o consumia. Ele se sentia perdido, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. As noites eram longas e angustiantes, e ele não conseguia se lembrar da última vez que dormira bem. Uma semana após o desaparecimento, ele recebeu uma mensagem anônima em seu celular. O texto dizia: se ela não quer ser encontrada, deixe-a em paz. André ficou paralisado, lendo a mensagem várias vezes, tentando decifrar o significado por trás daquelas palavras.
Quem poderia ter enviado aquilo? Como alguém poderia saber que ele estava procurando por Clara? A mensagem fez seu coração disparar de medo e preocupação. Determinou que precisava entender o que estava acontecendo. Ele começou a investigar a vida de Clara, vasculhando seus pertences, suas redes sociais e conversas. Em seu celular, encontrou mensagens que a deixaram inquieto. Eram trocas com uma amiga íntima, que mencionava sentimentos de insatisfação e anseios por mudanças na vida. As palavras dela eram claras, Clara se sentia presa, como se estivesse vivendo uma vida que não era dela. Uma onda de dor o atingiu. Ele nunca soube que ela estava tão infeliz. André começou a reavaliar seus próprios comportamentos e atitudes. Ele se lembrou de momentos em que estava tão absorto no trabalho que ignorou os sinais de que Clara estava lutando internamente. Sentiu-se culpado por não ter percebido sua tristeza e por não ter criado um espaço seguro onde ela pudesse se abrir. A ideia de que poderia ter evitado tudo isso o atormentava. Diante dessa nova informação, ele decidiu buscar a amiga de Clara. Ela poderia saber mais sobre o que estava acontecendo e talvez até ter uma pista sobre o paradeiro dela. Ele conseguiu o número dela e, com a voz trêmula, a ligou. Quando a amiga atendeu, ele se apresentou e explicou a situação. Ela hesitou antes de responder. Olha, eu realmente não sei onde ela está, disse. Mas eu sabia que Clara estava passando por um momento difícil. André implorou para que a amiga falasse mais sobre isso. A mulher respirou fundo e começou a relatar que Clara falou comigo sobre como se sentia sobre sua vida. Ela estava preocupada com a rotina, com a pressão de ser a esposa perfeita, e muitas vezes sentia que não tinha espaço para ser ela mesma. Ela precisava de tempo, de um lugar onde pudesse se encontrar. Essas palavras foram como um golpe. André sentiu a dor de não ter percebido o que estava acontecendo. Ele agradeceu à amiga e desligou, sentando-se novamente no sofá. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. A ideia de que Clara havia partido em busca de liberdade e autodescoberta não o deixava em paz. Ele queria respeitar suas escolhas, mas o desespero de não saber onde ela estava o consumia. Aquela noite, enquanto olhava para o teto, André decidiu que não podia desistir. Ele precisava encontrar Clara e mostrar a ela que estava disposto a apoiá-la em qualquer decisão que tomasse. Começou a elaborar um plano. Primeiro, ele precisava entender onde ela poderia ter ido. Clara sempre teve um amor por natureza e aventura, e frequentemente mencionava um lugar que sempre sonhara em visitar, uma pequena cidade à beira de um lago, famosa por sua beleza natural e tranquilidade. Ele pegou o carro e, ao amanhecer, dirigiu-se até o destino. A viagem foi longa, e a cada quilômetro, sua esperança se misturava com a ansiedade. André não sabia se Clara realmente estaria lá, mas tinha que tentar. Quando finalmente chegou à cidade, foi recebido por uma vista deslumbrante do lago, cercado por montanhas e uma natureza exuberante. O lugar tinha uma aura mágica, e ele se lembrou das vezes em que Clara falava sobre a paz que sentia quando estava em contato com a natureza. André começou a visitar pousadas e perguntar aos proprietários se alguém tinha visto Clara. Após algumas tentativas frustradas, finalmente encontrou um proprietário que a reconheceu. Sim, ela esteve aqui, mas não ficou muito tempo. Parecia que estava em busca de algo, sabe? Ela mencionou que precisava de espaço para pensar, contou o homem. O coração de André afundou. Clara havia estado tão perto, e ele não conseguiu alcançá-la. Determinou que não iria desistir. Ele decidiu ficar na cidade por alguns dias, esperando que ela pudesse retornar. Durante esse tempo, ele explorou a região, refletindo sobre sua vida e seu relacionamento. Começou a escrever em um diário, expressando seus sentimentos e tentando entender como as coisas haviam chegado àquele ponto. Cada palavra que ele colocava no papel parecia ser uma tentativa de se reconciliar com a realidade. Certa manhã, enquanto caminhava pela beira do lago, André viu uma figura familiar à distância. Seu coração disparou ao reconhecer Clara, sentada em uma pedra, olhando para a água. A imagem dela, tão serena e ao mesmo tempo tão distante, o fez hesitar.
Ele queria correr até ela, mas a voz da razão o fez parar. Era importante respeitar o espaço dela, mas ao mesmo tempo, ele precisava que ela soubesse que estava ali, que se importava. Com o coração na mão, André decidiu se aproximar lentamente. Clara não o viu imediatamente, e ele ficou observando-a por um momento. A luz do sol refletia em seu cabelo, e ela parecia tão calma, tão em paz. Mas havia uma tristeza em seu olhar que não passou despercebida. Quando ela finalmente virou a cabeça e o viu, seu rosto se iluminou com uma mistura de surpresa e apreensão. Clara, ele disse, sua voz trêmula. Eu vim te procurar. Ela respirou fundo, parecendo confusa. André continuou, e eu estava preocupado. Eu não sabia onde você estava e me senti perdido sem você. Por favor, me diga o que está acontecendo. Clara olhou para ele, seus olhos cheios de emoções conflitantes. André, eu precisava de tempo. Eu me sentia sufocada e precisava entender quem sou eu sem você. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Ele sentiu uma onda de dor, mas, ao mesmo tempo, percebeu que era a verdade. Clara não estava culpando-o, ela estava apenas tentando encontrar sua própria identidade. Eu entendo, ele disse, tentando conter as lágrimas. Mas eu me preocupei muito com você. Não quero que você se sinta sozinha. Clara ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que ele dizia. Eu aprecio isso, André. E eu sei que você se preocupa, mas eu precisava de um tempo para mim. Eu não sabia como te dizer. Não era que eu quisesse ir embora, era que eu precisava encontrar um jeito de ser eu mesma sem as pressões da vida que criamos juntos. A conversa fluiu, e enquanto falavam, André percebeu que os sentimentos de Clara eram válidos. A pressão social que ambos sentiam, a necessidade de se encaixar em um molde que não se adequava a eles, havia criado um abismo em seu relacionamento. Os dois conversaram por horas, compartilhando seus medos, inseguranças e sonhos. Clara explicou que precisava redescobrir sua paixão pela arte, algo que havia sido deixado de lado em meio às responsabilidades da vida cotidiana. André, por sua vez, falou sobre suas próprias lutas, sobre como o trabalho e as expectativas sociais o haviam afastado de quem realmente era. Ao final da conversa, algo mágico aconteceu. O peso que antes parecia tão grande começou a se dissipar. Eles perceberam que ainda se amavam, mas que precisavam de um novo entendimento sobre o que isso significava. Clara não queria abandonar André, e André não queria sufocar Clara. Eles queriam encontrar um meio-termo, um lugar onde ambos pudessem crescer juntos e separados. André então fez uma proposta. E se nós dois tirássemos um tempo, não separados, mas juntos, para explorar o que realmente queremos da vida? Podemos viajar, visitar novos lugares, redescobrir o que nos faz felizes, sem as pressões que nos cercam. Clara sorriu, uma luz de esperança brilhando em seus olhos. Isso parece maravilhoso, André. Eu adoraria fazer isso. E assim, juntos, eles decidiram que começariam uma nova jornada. Não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam dispostos a enfrentar juntos. A busca pela felicidade e pela verdadeira essência de cada um seria a base para um relacionamento renovado e mais forte. Eles se afastaram da pressão social que os havia sufocado e começaram a construir uma vida baseada em autenticidade, compreensão e amor verdadeiro. Naquela manhã à beira do lago, enquanto o sol surgia no horizonte, André e Clara deixaram para trás o medo do desconhecido e abriram seus corações para um novo capítulo. O desaparecimento não havia sido o fim, mas o início de uma nova jornada que prometia ser mais rica e gratificante. A vida, como o lago diante deles, era cheia de possibilidades e desafios, mas agora, eles sabiam que podiam navegar juntos, sempre buscando o que realmente importava, e a felicidade e a liberdade de serem quem eram.